Como terapeuta, eu também trabalho com as memórias afetivas quando chega alguém lá com questão de compulsão alimentar, por exemplo. E aí eu percebo que a gente trouxe uma coisa muito forte dos nossos antepassados, principalmente a galera que veio da guerra, né, ou veio fugida do Brasil porque passou muito trabalho, veio fugida para o Brasil porque passou muito trabalho em outros países, e os escravos que por si só acabaram passando muita fome, né? Então eu percebo que no inconsciente coletivo da humanidade existe um medo de morrer de fome. Sim. E que a indústria alimentícia, né, junto com essa potência chamada marketing, né, tem feito esse incentivo assim de uma forma, sabe, absurda, e que você passa a comer não por fome, não necessariamente pelo desejo seu de verdade, mas por um desejo que foi introduzido mentalmente em você. Vou te dar um exemplo. Na nossa casa a gente tinha uma série de limitações, né? Nunca passamos fome, mas não era bem assim para comer o que você quisesse a hora que você quisesse. Sim. Quando eu, adulta, comecei a ter acesso um pouco mais de dinheiro, quem ia no supermercado era a minha criança interior, não era eu. Aí agora eu tinha dinheiro para comprar o que eu tivesse vontade de comer. Assim, até eu me tocar que esse processo era um processo emocional infantilizado, levou um tempo. E aí chega no mercado e compra chocolate. Olha, isso aqui eu não podia comer quando era criança, agora eu tenho acesso, agora eu posso comer. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa indústria que está por trás de desejos que a gente cria sem nunca sequer ter desejado aquilo de verdade. A gente fala que isso aí é paladar infantil, né? Sim. E tem muitos adultos que ainda têm isso do paladar infantil muito. E pode ser, inclusive, uma das causas da compulsão alimentar. Por quê? Porque daí remete à infância, remete a carinho, remete a coisas boas, né? Ou a sensação que tu tinha naquele momento quando tu estava comendo aquele alimento, que faz com que tu queira consumir de novo. Tem uma outra coisa também que remete a isso, a crenças alimentares. Quem é que nunca escutou dos pais, assim, é feio deixar comida no prato? Sim. Né? Isso a gente tem muito de criança. E aí, uma das causas das compulsões alimentares, por exemplo, pode ser isso. Você pega a fome do mundo e traz para dentro da sua Tem casa. Né? Tem que comer tudo. É feio deixar comida no prato. Tem criança passando fome. É feio desperdiçar, né? Por que pegou se não vai comer, né? E tudo mais. A gente tem que ter essa consciência, com certeza. Mas como é que tu vai saber realmente quando a tua saciedade tá ali, né? Porque muitas vezes é uma garfada a mais, é uma colherada a mais, é algo que faz com que tu realmente consuma coisas a mais que talvez tu não consumiria. Né? E aí, pensando nisso do paladar infantil, pensando em descontar nas emoções, né? Olha quantas vezes a gente às vezes se remete comendo coisas que a gente gostava quando era criança, quando a gente está triste, quando a gente está feliz, né? Ou quando a gente quer fazer qualquer coisa. É naquilo que a gente aprendeu quando lá criança que a gente vai querer comer agora. Eu sempre lembro disso, assim. Laranjinha, para mim, sempre remetia a coisas boas. Legais. Boas sensações. Quem nunca tomou uma laranjinha quando criança, né? Ou Água várias. da Serra. Água da Serra. Especificamente de garrafinha de vidro. Eu não tomei porque eu não sou uma criança de Santa Catarina. Eu tomei bastante. Mas assim... Ainda gosto de tomar. Sim, eu gosto até hoje. Então, assim, Atenção, Água da Serra, né? Se quiser mandar um patrocínio aqui nesse podcast. Aceitando aqui a Nutri propaganda de deixa. graça. Mas assim, qual era a criança que não queria levar uma laranjinha pra escola? Era até um status, né? Era status. E isso é uma das coisas... Minha mãe tá escutando, ela sabe. Eu tinha laranjinha todos os dias na minha casa. Meu pai trabalhava na Água da Serra. E eu não levava laranjinha, ela não deixava. Então, tipo assim, laranjinha era tipo, final de semana, para comemorar alguma coisa. Então, tipo, por isso que eu falo, a gente sempre teve essa consciência de uma alimentação saudável. Mas a gente sabia em que momento usar. Então, isso de, tipo, remeter coisas boas, se a gente não consegue trabalhar isso muito bem, seja na parte alimentar ou seja na parte da terapia, a gente pode ter problemas grandiosos
nos adultos depois. E Eu... Pode continuar, talvez eu vá mudar um pouco o assunto. a gente tem problemas muito grandes em adultos por conta disso. Do paladar infantil? Do paladar infantil, né? Então, da bolacha recheada, dos chips, de determinados chocolates. Ou de não comer algumas coisas, Ou de não comer. Né? Eu sou uma dessas, eu não como arroz. Gente, é uma pessoa que não come arroz. Não Quando como. ela postou no Instagram, umas semanas atrás, que ela não comia arroz, eu disse, como assim uma pessoa não come arroz? Não como arroz desde que eu era criança. E eu associei, alguma vez que eu tive uma intoxicação alimentar e eu passei mal, e eu associei o arroz. E nunca mais eu comi. Vamos curar esse trauma. Caso você deseje comer arroz, eu posso tirar o trauma, tá? Inclusive, tem uma pessoa que eu sei que está assistindo que não come salada. Não, a Michele. Michele não come salada, Michele. Uma coisinha ou outra come, mas não comer algumas coisas, né? Também. Por exemplo, eu sou adulta. Então, o ideal, né? Então, a gente tem o possível, o ideal e a tentativa. É que eu tome cada vez mais consciência de me nutrir através da alimentação e não apenas suprir necessidades emocionais, que é a base da alimentação mundial. Ela está nisso hoje, assim, né? Sim. De tanta oferta, né? Come e você será feliz. Com McDonald's feliz. Não é triste, é feliz, gente. E vende, né? Vende. A propaganda da Coca-Cola também fala disso muito, das emoções e tal, né? Então, a indústria vem falando muito disso, porque se sabe que isso criou proporções gigantescas. Sim. Né? E nem sempre é o mais saudável. A gente não tem propaganda, por exemplo, como uma fruta e seja feliz. É verdade. Apesar de que eu fico muito feliz, né? Eu faço. Assim, o que eu ia comentar antes é que eu acho que algumas coisas elas vêm se perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, hoje, quando eu vou lá na casa do meu avô, eu volto com a feira, né? Batata doce, chuchu, salada, repolho, Passa lá em casa quando tu chegar, tá? Só tá. Deixar uma merendinha. Volta pra lá. Faz a feira na minha casa. Com uma sacola cheia de coisas que ele mesmo plantou. Aipim, feijão, arroz. Agora ele fez uma plantação de arroz, milho, enfim. E eu vejo que isso vem se perdendo um pouco, né? A gente não tem mais tanto o hábito do plantar. Tem pessoas que não sabem como nasce um feijão. Criança não sabe. Não sabe como é a produção no arroz, porque ela chega lá e de onde vem o leite. E de onde vem, não sabe, sabe? Então, eu acho que essa cultura, ela também vem impactando a rotina alimentar das pessoas. Né? Desde pequenininha, os meus avós têm horta. Eles vão lá na horta e buscam um alimento que a gente vai almoçar, o alimento da janta, a salada, muitas vezes até a carne, a batata doce, o aipim, tudo isso, né? E a gente vai no mercado muitas vezes não sabe de onde vem. Então, eu acho que um pouco da questão do problema alimentar que a gente tem no mundo hoje é isso. O hábito do plantar, o hábito do descascar. Sim. Ele vem se perdendo um pouco. Muitas crianças não sabem de onde vêm determinados alimentos, né? Eu lembro que uma vez eu levei cenoura que tinha lá em casa para uma amiga e o filho viu assim as cenouras tudo pequenininhas assim, né? Ela assim, mãe, mas isso aqui não é cenoura. Daí ela explicou e tal, que era de horta que não tinha veneno, era orgânica e tal. Ele gostou tanto que ele queria levar para a escola, para mostrar para os amiguinhos que era cenoura orgânica, que era de tamanho diferente, tudo mais. Então, assim, a gente perde isso. Sim. E a gente perde a simplicidade das coisas, né? Porque não são coisas difíceis de organizar e não são coisas difíceis de ter acesso. A gente dificulta muitas vezes. Sim. E o que eu ia dizer também, assim, ali a questão do hábito, tu não precisa ter um grande espaço, às vezes, para te ter uma saladinha plantada, para te ter uma... Por exemplo, batata doce é o tal do inso, né? Batata doce da Dinso, chuchu da Dinso. Já. E são alimentos ricos. Ai, amém, Jesus. Eu sou uma coelha. E a gente não tem mais isso. Eu tenho que ter um terreno gigante para ter uma hortinha. É tão fácil, às vezes, fazer um vasinho, né, com temperinhos,
Muita gente não usa tempero verde, por exemplo, porque não tem. Ou porque não acha no mercado. Sabe como usar. E é algo tão simples que às vezes tu pode fazer vasinhos em casa, né? Com os temperinhos ali, com chazinho, ou congelar, né? Pra ter isso de fácil acesso. Então, às vezes a gente dificulta também. Porque às vezes as coisas estão tão simples na nossa frente que é mais fácil a gente dificultar do que a gente simplificar, né? Usar muito tal do quinoa, tal do sazon, né? Claro, esses temperinhos, assim. A minha mãe, inclusive, ela fez um tempero para mim maravilhoso, só com coisas orgânicas que tô usando. Eu amo cozinhar, né? Então tô me esbaldando nele. Que ela pegou vários temperos, cebola, salsa, manjericão, alho, cebola de cabeça, bateu tudo junto, botou num pote de conserva e, gente, ficou um tempero maravilhoso. Um tempero que eu posso tranquilamente substituir por um quinoa. Com certeza. Sazon, é porque a gente sabe que o que tem ali também é tão agressivo para o nosso corpo, né? Não só pela quantidade de sódio, mas pelo realçador de sabor e tudo mais, que não vale a pena, né? E ele realmente vicia. Então, por todo alimento que tem realçador de sabor, que é o glutamato monossódico, ele vicia. E aí isso faz com que tu queira comer cada vez mais. Como é que é o nome do bicho? Glutamato monossódico. Glutamato monossódico. Ele normalmente tem coisas que tu não consegue comer uma só. Então, por exemplo... Não é porque eu já vi esse nome por aí. Nos rótulos. Então, em chips. Tu não consegue comer um chips. Até comer o pacote, né? Bolacha recheada. Nos temperos prontos. Em alguns molhos de tomate tem também. Alguns chocolates, inclusive, que tu não consegue comer um só. A Chay colocou um comentário aqui, a Chay, minha colega de trabalho, que é o seguinte: estou tratando dermatite atópica e a reeducação alimentar foi fundamental para a minha melhora. Sim, dermatite de contato normalmente tem muita relação com a alimentação. Dermatite atópica é pele, isso, né? Pele. Aquelas coceiras, bolhas, até às vezes que dá, né? Alguma dermatite de contato. Então, normalmente é um dos primeiros sinais de sensibilidade alimentar. Pergunta para a Nutri: leite de caixinha é leite? Vamos saber a verdade agora. Não é leite. Graças ao bom criador foi outra coisa que eu eliminei da minha vida, assim, foi o leite. Então, se for para usar realmente leite, se não tiver fácil acesso ao leite de saquinho, que infelizmente a gente já não acha tão fácil, e a gente sabe que a data de conservação dele não é tão longa, igual, né, de caixinha, por exemplo, a gente poderia estar usando leite em pó. Se for realmente leite em pó, né? Olhar lá nos ingredientes, né? Porque esses leite em pó tem muita enganação que aí, né? Esqueci o nome, mistura láctea. Não é mistura láctea. Tá falando de marca? Não. É que lá embaixo tem que estar leite em pó. Somente leite em pó. Somente leite em pó. Se ele tiver alguma coisa láctea, que agora eu não lembro o que é, ele não é leite. Então, a leite de caixinha não dê para a sua criança e não tome. Não. Tem até um rolê aí que o leite de caixinha, quando está no vencimento, ele vai para lá, passa de novo para o processo, volta para a caixinha, volta para o mercado. Tem algumas histórias, se são verídicas mesmo, a gente infelizmente não sabe, assim, né? Mas é aquele negócio, né? Onde tem fumaça. Vamos olhar para isso.